Aí o Santos, uniforme todinho branco, São Paulo, camisa listradinha. São Paulo com Valdemar, Dessordo e Mauro, Dino Sani, Vitor e Riberto, Roberto Pujuelo, Maurinho, Amaurim, Zizinho e Canhoteiro. O Santos com Manga, Elvio, Dalmo, Fiote, Ramiro, Zito, Dorval, Jair da Rosa, Pagão, Pelé e Pepe. Dois ataques sensacionais, hein, Flávio? É verdade, Góes. Os jogadores que passaram para a história do nosso futebol, e a gente tem a felicidade de estar conosco para acompanhar esse jogo espetacular, nesses grandes momentos do esporte. Um jogador que era o ponta-direita desse time de São Paulo, mas nesse dia jogou com a número 9, participação efetiva na Copa do Mundo de 54 com a seleção brasileira, depois acabando de jogar também no Rio de Janeiro, no Fluminense. O nosso Maurinho. Muito prazer tê-lo aqui, Maurinho. Tá bom esse time do São Paulo mesmo? Realmente o time de São Paulo era bom. Agora você vê o time do Santos, um time cheio de cobra, você viu esse ataque, foi um dos mais famosos que teve, o famoso PPP. Tá entendendo? Ainda mais com o Jair da Rosa Pinto, o Dorval jogando. Mas o São Paulo também tinha sua defesa bem armada, o ataque também nós tínhamos aí o lado esquerdo nosso muito forte, que era o Tomás Soares da Silva, o Zizinho e o Canhoteiro. Quer dizer que então saiu um belo do jogo que vocês terão a oportunidade de ver. O técnico do São Paulo era o Armando Renganeschi, né, nessa ocasião. Perfeitamente. E ele substituiu o famoso técnico húngaro, Bela Gutmann, que havia dado o título para o São Paulo em 57. Exatamente. Foi bom o Bela Gutmann, Maurinho? Bela Gutmann não foi bom, Bela Gutmann foi ótimo. Quer dizer, se eu falar de Bela Gutmann, não há palavra para dizer o que ele sabia, o que ele nos ensinou, e ensinou também para o futebol brasileiro. O que ele trouxe de novo, hein, Maurinho? Por que todos os jogadores daquela época falam, os cronistas esportivos da época falam demais do Bela Gutmann? Qual era a diferença do Bela Gutmann para os outros? A diferença do Bela Gutmann era o seguinte... 1-0 para o São Paulo, lá. Exatamente. E o gol, o Maurinho. Você, hein? Tá... Então, a gente caiu lá, fazia algum golzinho lá. Você é um dos principais artilheiros da história de São Paulo. Segundo o Aguinello, que sabe tudo do São Paulo, eu sou o 5º artilheiro do São Paulo de todos os tempos. Entendendo? Com 128 gols, joguei 8 anos no São Paulo. Quer dizer, quem tá na tua frente, né? Tem o Serginho, tem o Chilapa, que eu fiquei mais 6. Depois tem o depois tem o Teixeirinha, aí tem o Leônidas também. Depois do Leônidas vem eu. Depois vem o Miller com 118, parece que agora no momento. Tá entendendo? E daí pra fora, o Careca depois, em seguida. Esse é o Pelé, né? Pelé passou a bola entre as pernas do Dino Sani, hein? É incrível esse. Ele não era nem campeão do mundo ainda. Não era. Ele já dava para sentir que seria o que foi, Maurinho? Não, já dava. Desde o início já dava para saber que o bicho era o capetinha, viu? Tá louco. Porque ele já tinha jogado na seleção do brasileira em 58, em 57 na Copa Roca, contra os argentinos. Até eu tive o prazer de participar. Jogou eu, Luizinho, Mazola, Pelé, Pepe. Ganhamos 2-0, ele fez um gol, Mazola fez outro. E depois jogamos contra a Tchecoslováquia, foi que entrou o Zizinho no lugar do Luizinho. Ganhamos de 4-2, ele fez 2 gols e o Mazola mais 2. Quer dizer que já era o Pelézão aí. Esse foi um gol do Dino Sani. Exatamente. E no tempo ainda tinha cabelo, né? O passe que ele recebeu, tocou de esquerda. Foi você que meteu a bola ou foi o Canhoteiro? Não, a bola quem passou pro Dino foi eu. Foi você, ela. Grande atuação do Maurinho, portanto. Mas você falava do Bela Gutmann. Então, e o Bela Gutmann, quer dizer, a renovação que o Bela Gutmann trouxe para o futebol brasileiro, que eu achei muito importante, é aquilo que nós tratamos hoje da tabela, aquele toque na bola um para o outro. E o Bela Gutmann dizia passa, repassa e chuta. E aquilo gravou muito nos jogadores, me entende? O São Paulo começou a fazer exatamente aquilo lá e dar personalidade aos seus jogadores, tá entendendo? Como um caso que eu comentei com você, do caso do Mauro. Se não é o Bela Gutmann, o Mauro nunca ia ser titular de seleção nenhuma. 3-0, olha lá. Porque o Mauro sempre foi, na minha opinião, desde 50, quando ele integra a reserva da seleção, ele sempre foi o melhor zagueiro. E nunca jogou. Ele tinha que se impor e não se conformar com reserva, como o Bela Gutmann falava para ele. Em 62, todos vocês sabem que ele chegou lá, se impôs, e hoje o Mauro, graças a esse, o Bela Gutmann ensinou e convenceu o Mauro foi tricampeão do mundo.
Esse gol do Zizinho aí que a gente viu, ele ensinou o Zizinho também? Não, o Zizinho mesmo disse que muitas coisas ele aprendeu com o Clagutman. Por exemplo, o canhoteiro, muitas vezes a gente batia até de canela na bola. O Clagutman chegou aí com as pernas cheias de variz, ele ensinou a gente a bater na bola. É brincadeira? Quer dizer que então a gente tem que dar valor a um homem desse daí, tá entendendo? Quer dizer que ele não era só técnico, ele é um aperfeiçoador de jogador, tá entendendo? Ele fazia o canhoteiro vir jogar na ponta direita durante o treinamento para se aperfeiçoar, bater com a perna direita na bola, entendeu? Ele ensinava a fazer tudo que o jogador precisava, tá entendendo? Sem exagero nenhum. Vocês imaginaram vendo um jogo, de um lado o Jair da Rosa Pinto e no outro lado o Zizinho, dois monstros, né? Impressionante. Aí o Pepe, também cabeludinho. E do lado você vendo um Pepe, vendo um canhoteiro também, né? Dorval de um lado, Maurinho do outro, né? Isso daí. Vocês que conviveram com o canhoteiro, era Maurinho de um lado, canhoteiro do outro, o canhoteiro realmente acabou conseguindo menos do que devia conseguir pelo talento que ele tinha, Maurinho? Olha, o canhoteiro, como numa entrevista que eu tive aqui, que eu vi ele fazer com vocês aqui, ele conseguiu menos. Não digo financeiramente, porque não se pagava quase nada, né? Eu estou dizendo assim, de forma assim, como deveria ser. Ele conseguiu, pouco por causa do canhoteiro ser meio displicente. O canhoteiro não gostava muito de levar as coisas a sério. Olha o chute do Pepe. Gol do Santos. Primeiro do Santos. 3-1. Esse aqui de defesa. Então, aí, quer dizer, que nessa altura, não é dizer irresponsável, é que ele levava a vida, era uma criança, quando ele aprendeu a jogar bola com moeda no chão, ele levantava a moeda, pegava laranja, ele jogava laranja pra cima, dava 300 ou 400 embaixadas numa laranja, depois jogava moeda, guardava a moeda no bolso. Direto assim, da moeda? Direto do chão, ele jogava no bolso. Quer dizer, ele nunca levou a sério o futebol, quer dizer, então foi por isso que ele não chegou ao que realmente ele mesmo. Mas para mim foi o maior ponto de esquerda que eu vi em toda a minha vida. E se você ouviu alguém depois do canhoteiro que tivesse que lembrasse o canhoteiro, para aquele mais novo, aquele que não viu o canhoteiro jogar, tem alguém que te lembra o canhoteiro, que te lembrou o canhoteiro? Ah, Flávio, eu não sei, entende? Eu tive, não sei se é pela camisa que vestiu do São Paulo, tinha o mesmo número 11 e tudo, esse negócio, que me deu uma certa impressão durante uns 2 meses, esse menino Elivelto do São Paulo. E até me entusiasmou, porque eu vi ele pegar a bola com confiança, partir para cima do marcador, com um homem só na frente, partir, tentar o drible, passar e passar mesmo. Não quando ele tiver 3 caras, 4 caras na frente, ele não vai fazer isso daí. Uma vez lá no CT, eu ainda falei com ele. Falei, Elivelto, o canhoteiro foi o maior ponto que ele teve no São Paulo. Usa essa tática que você está usando de partir para cima do marcador. Não sei, eu falei para ele, parece que, não sei se eu dei azar, ele nunca mais fez esse negócio, sequei. Quer dizer, nunca ele fez. Mas o Elivelto chegou a lembrar um pouco o canhoteiro? Então? Lembrou, naqueles 2 primeiros meses aí que... Você sabe o que pode ter machucado um pouquinho esse menino? Foi aquelas declarações de Parreira e Galo dizendo que era Elivelto e mais 10 na seleção dele. Talvez o menino não estava preparado para ouvir essas coisas, tá entendendo? E acho que talvez prejudicou o Elivelto, porque ele é um bom menino, um menino de caráter, tudo. Mas quer dizer que então isso pode voltar? Pode perfeitamente. É só ele conscientizar-se de que ele é o Elivelto do São Paulo e não da seleção, ele volta. Ainda mais com o Tele, com o Tele dirigindo. O Tele que é teu amigão, eles jogaram juntos no Flamengo. O Tele é meu amigão enquanto ele tá eu pagando as coisas pra ele. Quando ele tiver que pagar pra mim, ele não é mais meu amigo, não. Ele é pão duro mesmo? Nossa Senhora. Não, ele não é brincadeira. Todo mundo gosta dele. Eu também tenho que tirar minha casquinha dele, né? Não é assim, não. Outro dia ele falou de levar uns peixes lá no Elias, lá, que ele paga cerveja, né? É mentira dele, porque o Elias dá cerveja de graça, que o peixe eu tenho que dar. Então você só entrou com o peixe? Eu só entrei com o peixe, ele entra só com a bebida e a boca. Tinha briga nesse tempo? Estava ali no pessoal. Você viu como é que tava brigando? O cara tava com um chapéuzinho bonitinho, né? Tava a torcida independente, a torcida dos gaviões, né? Mordendo. Não existia nada disso, Flávio. Tinha torcida uniformizada? Não, depois que fizeram esse negócio de torcida uniformizada que acabou. Porque antigamente você via São Paulino no meio de corintiano no meio de palmeirense e não tinha palhaçada nenhuma ali que tá vendo aí. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Hoje eu pego o carro para ir no Morumbi, eu encosto no ônibus do São Paulo, de quem seja lá, eu fico com medo.
Parece que eles querem derrubar o mundo em cima da gente. Você não torce pro outro time, você é inimigo dele, né? De quem? Eles olham assim como se fosse inimigo. Você não torce pro outro time. Exatamente, é esse o meu medo. Quer dizer, ele fala assim, esse daqui não quer nem saber. Ainda, você vai ver, um moleque desse daí que vão no jogo, que eu sou o Maurinho do São Paulo, ele não vai saber nunca. Eles não vão saber nunca. Rapaz, deixar que você é do outro time e vai querer brigar. Exatamente. Nós falamos do Jair e do Zizinho, mas lembrando que atrás tinha um Mauro e tinha um Elvio também, né? Dois esteios, duas figuras impressionantes com zagueiros de centro, de meio. E não se esquecer nunca que no meio de campo também tem o Zito e o Dino San, hein? Exatamente. Nossa, o Zito não era fácil não, né? Aí o São Paulo com seu uniforme tradicional, a defesa do Manga soltou. E o Mauro já lhe deu a cobertura necessária. São Paulo também tinha ali no meio o Dino Sani, no outro lado o Santos tinha o Fiote. Quer dizer, era uma autêntica seleção de craques, né? Dos dois lados. Eu ouvi dizer ali, você contou algumas histórias de um e de outro e tal, mas tô vendo o Dino ali com a número 4, né? Diz que vocês eram o canhoteiro sempre com o calção mais baixo. Ele queria jogar, ele preferia jogar pelado, se fosse possível, sem chuteira e sem meia. Né? Ele disse que prendia tudo ele, que ele não gostava. Agora, o Dino era... Vocês me disseram que o canhoteiro era um gozador, já confirmou, mas disseram que você era o companheiro dele na brincadeira. O Gino é que me contou isso, mano. O Gino contou, mas o gozador era ele. O Gino que pegava o Dino pelo pé, coitado. Porque o Dino sempre foi um cara sério, né? Um cara que não gosta de muita brincadeira. E ele chegava a gozar o Dino até no viaduto do chá, no Anhangabaú. Quando nós saímos juntos, encontrávamos no Anhangabaú, ele chegava pro Dino e falava, Dino, vem aqui, vem aqui. Aí o Dino encostava nele, ele falava, olhava pro céu, falava, olha, você tá vendo? Ele tá passando pra lá, pra cá. E claro, tinha aquele monte de gente em cima no Anhangabaú, todo mundo curioso, né? Aí largava o Dino sozinho lá e saía com Paulo Machado de Carvalho. Aí largava o Dino sozinho lá, o Dino ficava vendo. Ficava olhando, junto com aquela monte de gente lá, ele ia embora. O Gino era o maior gozador do meu São Paulo. O Gino fazia isso então? O Gino é terrível. Alô. E ele ainda fala que você... Pergunta pra ele quem fazia buraquinho nas portas lá, nas fechaduras lá. Pra quê? Pra quê? No tempo que ele era solteirão, né? Tinha aquelas moças que vinham jogar basquete lá, ele sempre fazia aqueles furos com verruma nas portas lá para ver as moças tomando banho. O Gino fazia isso. Mas ninguém ia junto também para dar uma... Não, era só ele. Sei lá, ué. Era só ele. Aí disseram tanto que ele estava viciado nele. Quando ele casou, a esposa dele estava tomando banho, ele foi pela fechadura para queirar a mulher dele. Uma briguinha aí do Fiote com o canhoteiro. O canhoteiro levou a pior, né? O Fiote e o canhoteiro, né? Aí o Riberto era um jogador muito eficiente. Era um futebol sempre regular. Simples. Simples, sem enfeitar, sem nada. Olha o gol que eu perco ali, quer ver? Não foi. Até que não. Agora, o canhoteiro era mais gozador que o Gino, não era? Mas o canhoteiro não era gozador, ele gozava muito o adversário lá dentro do campo, com aqueles dribles dele, tá vendo? Agora o Gino era terrível, o Gino era casca de ferida, viu? Mas pelo que a gente sabe, Maurinho, o Gino não era muito habilidoso, né? E aí o canhoteiro chamava ele pra fazer... sim, aí era outra coisa, né? O canhoteiro chamava ele pra fazer uma tabela, o Gino falava, não, cruza lá em cima que lá eu subo. Aqui eu não quero saber de tabela, não. Quando o Zizinho chegou, ele teve dificuldade pra entender a tática e tal, como é que foi isso? Teve, porque o Zizinho, como todos vocês sabem, ele parou no aeroporto. O Fiola contratou o Zizinho do Bangu, com o seu... Como é que chama o presidente do Bangu? Silveirinha. Ele fechou o negócio e o Bangu estava lá no Uruguai. Aí então quando o Bangu passou por aqui, o Fiola foi no aeroporto e falou, Zizinho, você está contratado pelo São Paulo. Ele falou, mas você já falou com o Silveirinha? Já. Ele falou assim, e quando tem jogo em São Paulo? Tem quinta-feira, era uma terça. Ele falou assim, então manda, eu vou lá para o centro da cidade, arrumo um hotel, que eu vou mandar minha mulher mandar minha roupa para cá, eu vou ficar, eu quero jogar. Aí não teve tempo para treinar, ele chegou pro Mauro e falou, Mauro, me dá as coordenadas, como é que joga a moçada aí? Aí o Mauro começou pelos pontos, né? Falou, aquele neguitinho lá, o 7 lá,
joga no pau de bandeira e... Que era você. Que jogar longe, bem jogar longe. longe, lá na linha de fundo, lá no pau da bandeira que ele pega. Você chegava. Que eu chegava. O Amauri, ele fica se mexendo bastante lá, é só pra você prender a bola direitinho, depois tocar na frente lá, ele faz o gol. O canteiro tem 8 no lado dele, você dá no pé dele, ele dá 9. E o Gino, centroavante, tá ele e o marcador dele, dá mais pro marcador dele. Ele gosta de dividir, ele não gosta de ser só pra ele. Você dá pra ele, ele joga no marcador. Então, batia na canela e pro marcador. Às vezes falou, então deixa comigo. Fomos lá, metemos 4 no Palmeiras. Quer dizer, e fazendo isso mesmo. Fazendo isso daí. Bola longa pra você, bola no pé do canteiro e bola melhor mais pro Beck do que pro Gino. Vai pro bota uma carapinha do que pro Gino. Olha só o pessoal de terno. Olha, de terno, você vê que beleza, né? Aí. E muitas senhoras também, né? Tá vendo? É verdade que tinha um sanduíche em Góis. Você que tinha um sanduíche bom nessa época aí no Pacaembu, que tinha gente que ia pra ver, comeu o sanduíche. O Góis pode falar melhor do que eu. Sanduíche salaminho que era famoso. Aí o placar acusou 3-1 para o São Paulo ainda no segundo tempo. Os senhores notam nesses lances aí, olha o Zizinho, a firmeza do Desorde de um lado e do Ramiro do outro lado. Jogando atrás, rebatendo de qualquer maneira. O Ramiro com um pouquinho mais de categoria, o Desorde com muito mais raça, com muito mais valentia. Mas o São Paulo foi bem melhor nesse jogo, hein? O Maurinho era o campeão paulista ainda, né? Mas em 58 o Santos venceu de novo o campeonato. 58 venceu de novo o campeonato. Mas em 57 deu o São Paulo. Aliás, o São Paulo brigou pelo título de 57. Olha a jogada do Corinthians. Olha que bola que o Pepe deixa pra ele. Olha. Vê se o Cloro não guarda. Não fez. Não fez. Jogou fora. Não acontecia. Surpreendentemente ele errou. Agora, o título de 57, o São Paulo teve aquela final com o Corinthians. O Santos estava na briga também. Estava. O Corinthians, você veja bem, estava tão interessante esse campeonato que o São Paulo estava com 6 pontos perdidos e o Corinthians também com 6. E o Santos estava torcendo para o empate, porque o Santos estava com 7. Que aí ia ter que fazer o supercampeonato. 3 no coisa ali. Aí o São Paulo foi lá e ganhou de 3-1 no Corinthians. Que você fez um gol. Olha aí o gol, o primeiro gol. O segundo gol do Santos, né? O segundo do Pepe. Belo giro. Pepe já era o canhãozinho da vida. Vejam outra vez aí. O Dorval, né? Uma finta seca no Vitor. O Vitor ficou. Esse era o Urubatão que já havia entrado no time do Santos. O Zito foi duro. O Zito fez falta 2 vezes em cima do Zizinho. O Zito não jogava leve não, né? Não. Não amaciava. Não amaciava, não. Ele entrava pra valer. Como é que era o apelido do Zito, que ele não gostava? Não teve. O apelido dele era Chuleca. A turma falava chulé pra ele, mas eu não achava. Não achava ruim? Não. Nas concentrações, ele aceitava esse apelido, pelo menos eu já chamei ele várias vezes, ele nunca chiou, né? Até porque não tinha jeito. Não tinha motivo nenhum também pra chiar. Digo, e se achasse ruim também não adiantava, né? Ia adiantar o quê? No meio de jogador de futebol, velho. Exatamente. Achar ruim piora, né? Pior ainda. O Dino Sani que saiu machucado e no seu lugar entrou o Fernando. Opa! Olha onde o Pelé subiu, hein? Olha só. E ele só tinha 17 anos, ainda não era campeão do mundo, ainda não era nada de rei de futebol. Olha onde ele tá. É aquilo que você falou mesmo, Maurício. Já estava aparecendo, né? Já tinha aparecido. Ele fez um gol contra a Itália, assim, né? Que ele subiu e mandou no canto 70, do bofe, né? Opa, e aí? Esse pênalti pra mim... Pênalti, muito pênalti, né? A alavanca ali do Ramiro, né? O juiz é o Dino Passini. Zizinho vai bater, ele ficava nervoso pra bater pênalti? Ficar, ele tomava água com açúcar antes. Tô vendo. Você vê que ele nem toma distância, né? Ele já vai... Ele tomava água com açúcar, ele ficava meio nervoso, tomava maracujá. Ele nem toma embalo, não toma distância. Ele não perdia pênalti de jeito nenhum, né? Era difícil, né? E ele também queria outra coisa, ele fazer gol, você chegar com muita sutileza, cumprimentar, ele dar na mão, não queria pular em cima, esse negócio, ele não gostava. Não gostava? Não gostava. Ele falava que ele era muito velhinho pra ficar carregando o nego nas costas. Tinha que ser ali, tem que ser que nem japonês, baixar a cabeça ali, cumprimentar, entende? Aí 4-2 para o São Paulo. Dorval. O São Paulo já estava começando a construir o Morumbi nessa época. Não, já está quase pronto, né? Foi inaugurado em 60, né? O Morumbi foi quase pronto.
É a época que o São Paulo gastava o dinheiro e não comprava jogador, né? Aí acho que... Ô, Maurinho, é teu, hein? Olha lá. Olha lá, esse gol que eu fiz, você viu? Também tinha O passe foi do Roberto, né? Foi do Roberto. Pegou você sozinho ali, livre. Mas o Manga saiu bem. Saiu bem, ainda deu toque pra lá, mas joguei fora. Tem que perder, tá bom? O Pelé não perdeu um pouco. Por isso que eu tô dizendo, né? Pô, se eu não perder, eu não posso perder aqui. Mas era um jogo aberto, né? Foi diferente. O goleiro titular de São Paulo nessa época era o Poi, né? Era o Poi. Só que nessa partida está em ação o Valdemar. Jogou o Valdemar. Esse garoto veio do juvenil do São Paulo. São Paulo aí estava renovando já a plantel dele. Eu logo em seguida fui para o Rio. Mauro foi para o próprio Santos. O Dino já estava saindo também. O Zizinho estava indo para o Rio de Janeiro de volta. Quer dizer, o canhoteiro logo, o Amauri foi para o México. O Bela Gutmann já tinha ido também. O Gutmann já tinha saído, quer dizer, já estava tudo mudando. E foi a partir de então que o São Paulo começou a pensar no Morumbi e deixou títulos, deixou equipe, deixou contratação, tudo de lado. Mas valeu a pena, né? Porque claro. Hoje tem um patrimônio muito consistente, né? Construiu um belo estádio e está aí com um timão e uma infraestrutura bem montada. E vocês daquele time, não, ou pelo menos aqueles que eram de São Paulo, que eles ficavam mais, não abandonaram, né? Vocês estão sempre por lá, não é, Maurinho? Olha, Flávio, eu lamento profundamente. Eu vou lá. O Dino Sani também vai sempre. O Gino trabalha lá, tem que estar. O Terto, bom, o Terto já não é do nosso tempo. O Roberto Dias também já não é do nosso tempo. Mas eu acho que a turma tinha que aparecer mais. O São Paulo fez, inclusive, umas entradas que eu tenho ao campeão Mauro, o campeão pelo São Paulo, trânsito livre dentro do Morumbi. Você não paga para entrar lá, Eu né? tenho, o carro meu também entra lá dentro, dado pelo seu Pimenta. Quem inventou isso daí foi o Romero Militani, falecido. Então, o jogador que for lá pegar essas carteirinhas, ele vai lá e vai comparecer, quer dizer, é uma coisa que seria ótima para a gente se reencontrar, reviver, falar, ô, sai, vamos tomar uma cervejinha, bater um papo, quer dizer, mas não estão aparecendo. Não é como o time do todos Palmeiras. têm, né? Todos têm. Palmeiras o pessoal se encontra. Se encontra, graças ao Berdan, que organiza muito, né? O Santos, a turma, o velho Tite, tá sempre com a turma, entende? Quer dizer, fazendo um pagodezinho, fazendo uma música pra turma. Vamos convocar o pessoal de São Paulo aqui, então, né? Vendo isso aqui, o pessoal Exatamente. Bate uma saudadezinha, vamos ver se o pessoal se reencontra, né? Se levanta um pouquinho, reencontra, né? Porque, afinal de contas, a gente... Nós vimos ali uma briguinha do Vitor com o Manga, aquele lance anterior. Exato. Mas morria ali mesmo. Acabava ali. Não tinha esse negócio de palhaçada de cartão. Ou expulsava ou não expulsava. Negócio de cartão também. Isso ali é 1970 na Copa do Mundo. Né? Olha o Zizinho. Opa! Olha como ele entrava firme também no cara, viu? Ele achou bem, viu? O Zito também tinha um belo estilo, né? Olha o passe do Pelé. E deram pênalti aí contra o São Paulo, foi, mano? A chegada do Mauro. Foi nada não, hein? Que nem o outro lá, hein? Deram mão do Mauro, olha lá. O Mauro caiu e teria puxado ou brecado a passagem da bola com a mão. O Pepe bateu e o Valdemar defendeu. Mas que dor na perna do Valdemar, hein? Era uma pancada, né? Olha o desespero do Pepe, hein? Ele quase arrancou os fios de cabelo. E ficamos nisso. Rio São Paulo 58, 4 para o São Paulo, 2 para o Santos. Maurinho, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, hein? Eu que agradeço, Flávio. Me tira de uma dúvida, Flávio. Você é filho daquele Pradinho que jogou no São Paulo? O Milton Neves que fala. Me responda rápido. Não, isso é brincadeira. Brincadeira. Então tá bom, obrigado. Mas ele é gozador mesmo, não tem jeito.